A importância de um congresso como esse, promovido pela OAB, para toda a classe sindical? Uma oportunidade de aprofundar estudos em torno desse tema de direito constitucional, que é a sindicalização. O sindicato como um mecanismo constitucional de proteção, sobretudo do trabalho, equilibrando as coisas nas relações empregados-empregadores e operando como um fator de segurança social para a classe trabalhadora, notadamente. E, portanto, prestigiando o trabalho como um fator de integração social e aumentando as taxas de emprego nessa perspectiva, o emprego como um fator de integração social também, e de realização do trabalhador, que é, afinal de contas, a parte mais fraca dessa relação jurídica. É motivo de satisfação para todos nós, mas sempre numa perspectiva de conseguir no Brasil um novo capitalismo, um capitalismo mais humanizado, um capitalismo social, um mercado social, em que trabalhadores e empregadores conciliam funcionalmente os seus interesses em prol do desenvolvimento equilibrado do país. Para nós da OIT, Organização Internacional do Trabalho, esse evento é um exemplo na prática de diálogo social, inclusive um diálogo entre a comunidade jurídica da profissão dos advogados e com o movimento sindical, que é absolutamente valioso em termos de avançar todos os princípios de trabalho decente. Também eu gostaria de parabenizar os organizadores, a coordenadora, especialmente o Dr. Bruno Reis de Figueiredo, pela organização desse segundo Congresso Nacional de Direito Sindical, que também todos os temáticos, todas as mesas, tinha a ver com o sistema normativo da OIT também. Tinha uma referência em termos de todos os debates, seja terceirização, seja regulamentação de negociação coletiva, da administração pública, seja a questão de práticas antissindicais. Todas essas questões têm tudo a ver com a estrutura normativa da OIT, inclusive, em grande medida, em relação às 82 convenções da OIT em vigor que o Brasil ratificou. Então, para nós da OIT, isso foi um evento inédito, importantíssimo, e eu acho que deveríamos ter todo o apreço e todo o reconhecimento como a OIT que esse evento merece. É realmente muito importante em termos de garantir, em termos da força vinculante da Convenção, os direitos, todos os direitos de proteção, de foro para os representantes, e não apenas dirigentes, ou um número ilimitado de dirigentes, mas também para todos os representantes delegados sindicais. Então é muito, muito importante, e também nós da OIT temos toda a vontade, todo o interesse de também oferecer assistência técnica e referências em termos de nossos especialistas e peritos na área normativa, para acompanhar que progresso e os passos para progredir aqui no Brasil em relação ao cumprimento com essa norma. O segundo Congresso Nacional de Direito Sindical, ele visa congregar todo mundo sindical, o sindicalista, o trabalhador, o poder judiciário, os órgãos públicos, todo esse mundo que está inserido no contexto do sindicalismo brasileiro, para que as discussões venham para aprimorar o diálogo entre os diferentes institutos. Por isso nós preservamos uma participação muito efetiva das centrais sindicais, dos sindicatos, das federações, confederações e também de juristas de renome, bem assim a participação das universidades com doutrinadores, para que o debate aqui seja de fato rico e não apartado da realidade social. A nossa ideia é trazer o debate acadêmico, mas também voltado para a realidade do sindicato, para os desafios, para as concretudes que ainda merecem ser desenvolvidas nessa área. Olha, a importância é imensa, principalmente quando se traz um ministro do porte do Lewandowski para falar sobre direito sindical, sobre o direito sindical e a Constituição Federal, porque normalmente
o servidor público, ele está muito voltado para as questões umbilicais, para as questões corporativas e esquece de discutir as questões dos direitos sindicais, do direito do seu sindicato. Ele está preocupado com o direito seu, de filiado, e não do direito do seu sindicato. Isso é por demais importante porque a agremiação sindical, a unicidade sindical é um princípio que tem que ser preservado e foi bastante ressaltado aqui pelo ministro. É uma coisa que a gente tem que unir, que zelar por isso, porque a partir do momento que se deixa esvair o princípio da unicidade sindical, se quebra toda a estrutura e vamos ter o que o governo da ditadura militar fez com o movimento estudantil. E a maneira de diminuir, de enfraquecer o movimento sindical é quebrando a unicidade sindical. Então, um evento desse que se dispõe a discutir uma questão dessa é fantástico, porque inclusive ele mostra não só aos advogados, mas aos analistas tributários e aos demais servidores aqui presentes, como é importante o princípio e como é importante preservar a entidade que representa o direito de seus filiados. Esse congresso é, na verdade, uma virada de paradigma, de uma certa forma, para o servidor público, porque muito raramente a gente via em eventos de direito sindical contemplarem também a função pública. Eram sempre muito voltados para a iniciativa privada e dessa vez nós tivemos um auditório específico, painéis específicos voltados para a discussão sobre os direitos dos servidores públicos, enfim, o direito sindical dos servidores públicos. Então foi um momento assim de muita importância para se afirmar mesmo agora esse protagonismo do servidor público, o servidor público também como um trabalhador, também como um sujeito de direitos e mais que isso, discutir os temas que eles são afetos, como as práticas antissindicais, o assédio moral, a negociação coletiva, a greve. Então foi assim de muito proveito para todos que participaram do evento e, claro, na sua maioria servidores públicos, dirigentes sindicais, participarem desses importantes debates. O tema direito sindical é um tema que é pouco discutido desde a faculdade. Os estudantes de direito pouco têm conhecimento com esse tema. E é um tema que é visto na sociedade ainda sem ter muito conhecimento. Então, a realização de um congresso desse tema ajuda a aproximar o movimento sindical dos advogados, dos operadores de direitos, dos juízes, procuradores e principalmente ajuda a refletir como podemos avançar na direção de se concretizar os desejos que estão escritos na Constituição de liberdade de organização, respeito à liberdade de organização dos trabalhadores e dos servidores e que permita avançar também em algumas questões que precisam ser regulamentadas no Brasil. A exemplo do direito de negociação coletiva do serviço público. Então o evento foi um êxito. Um dos melhores eventos que eu tenho visto no último período debatendo essas questões e eu creio que prestam uma contribuição muito sólida para os sindicalistas em Minas Gerais e no Brasil. Em 2012 e em 2013, o Sinfaz promoveu o CONSAT, abordando temas relevantes para o direito sindical, com a participação do Dr. Hugo de Brito, do Dr. Bruno Reis e você. Como coordenadora de ambos os eventos, o CONSAT contribuiu para essas discussões? Certamente, o CONSAT ele foi um evento grandioso que contou com a presença de vários juristas de renome, nacional e internacional. E os debates que lá foram promovidos também estão presentes agora no Congresso da OAB, como o assédio moral, a questão das carreiras públicas, a greve e a negociação coletiva, a questão da liberdade sindical, das práticas antissindicais, da criminalização do movimento sindical, que infelizmente hoje é uma realidade. Então o CONSAT, ele, podemos dizer, foi um embrião para aprimoramento desse debate, que é claro, nesse Congresso Nacional vai vir também para contribuir com todos os temas do sindicalismo. O Sinfaz é um protagonista na inclusão do servidor público, do sindicalismo do servidor público nessa discussão mais ampla sobre o direito sindical. O Sinfaz já está no seu segundo CONSAT, já é a segunda vez que realiza um evento da importância que são os CONSATs, que discutem não só os temas da administração tributária, mas principalmente os temas funcionais mesmos dos servidores. E, claro, foram muitos os palestrantes que lá estiveram, que aqui também compareceram nesse evento da OAB de Minas, da OAB do Conselho Federal. E, claro, é a importância mesmo de se levar ao conhecimento, mais do que dos servidores propriamente dito, da sociedade,
sociedade. É importante que a sociedade compreenda o papel do servidor público. Claro, ele é um órgão de Estado, ele representa o Estado, mas mais que isso, ele também tem os seus direitos constitucionalmente assegurados, reconhecidos também pelos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, reconhecido pelas convenções da OIT. Então é importante que realmente se amplie a discussão sobre a negociação coletiva, o direito de greve, enfim, o assédio moral que muitas vezes sofre o servidor nas suas funções, para que a sociedade também se intere desses temas, possa participar e compreender exatamente não só as questões do direito administrativo, que a gente discute sempre quando falamos do serviço público, quando falamos do servidor, mas compreender também essa perspectiva sindical, essa perspectiva dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas voltadas ao serviço público, ao servidor público.